A fidelidade é um desses temas que atravessa a história da humanidade como uma cicatriz, um enigma que nunca se fecha. Desde que o homem começou a se organizar em tribos, aldeias e cidades, a pergunta: é possível amar uma pessoa por toda a vida? Paira no ar como um desafio, um ideal e para muitos uma tentação fracassada. Na pré-história, a sobrevivência ditava as regras, o instinto falava mais alto e a lógica era a perpetuação das espécies. O homem caçava, a mulher cuidava da prole, as uniões estavam muito mais ligadas à necessidade de proteção e multiplicação do que ao pacto de exclusividade. A própria biologia parecia incentivar a variedade. O macho buscava várias parceiras, as fêmeas garantiam segurança para si e para os filhos. O que hoje chamamos de fidelidade conjugal era quase um conceito inexistente, um luxo impraticável diante da luta brutal pela vida. Mas o tempo avança e estamos no terreno da revelação divina. A coisa muda de figura. O casamento passa a ser descrito não apenas como um arranjo social, mas como uma instituição sagrada, um reflexo da própria relação entre Deus e o seu povo. Não adulterarás, diz os 10 mandamentos, direto, negociável, cortante como uma espada. E Jesus vai além. Ouvistes o que foi dito? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela em seu coração. Ou seja, não se trata apenas do ato físico, mas da disposição interior do olhar contaminado, da fantasia que deixa alimentar. O mandamento não é sobre o corpo, é sobre a alma. E aqui está o ponto crucial. Se na pré-história a infidelidade era quase naturalizada, na tradição bíblica ela passa a ser vista como um atentado contra a própria ordem divina. Basta olhar para Davi, um homem segundo o coração de Deus, que ao cair com Batseba viu sua casa mergulhada em tragédias sucessivas, ou para Salomão, um homem mais sábio do mundo, que mesmo coroado de glória se perdeu no meio de 1000 mulheres, deixando como herança um reino fragmentado e enfraquecido. A Bíblia não é um livro que maqueia as falhas, ela expõe a ferida da infidelidade em toda a sua profundidade, mostrando que a traição não é apenas um deslize íntimo, mas um terremoto que abala famílias, reinos e gerações. E ainda assim, não pense que estamos falando de um moralismo fácil, de cartilha de igreja ou de regras de cartório. Não. Estamos falando da estrutura mais íntima da confiança, porque no fundo, fidelidade é isso, confiança. Quando alguém trai, não trai apenas o corpo do outro, mas o pacto invisível que sustenta 2 seres humanos diante da vida. A fidelidade é como uma ponte construída a 2 mãos, basta um queimar as tábuas, os 2 caem no abismo. Agora olhe para o nosso tempo. Nunca se falou tanto de liberdade ou de autonomia, de desconstrução de antigos papéis. Mas também nunca se viu tanto casamento ruindo, tanta dor escondida atrás de telas de celular, tanta suspeita virando rotina. A tecnologia que devia aproximar criou um novo campo de batalha para a fidelidade. É o WhatsApp que vibra na madrugada, o direct no Instagram, a amizade inocente que começa com um oi sumido. O adultério que antes exigia logísticas de motéis escondidos e cartas cifradas hoje cabe dentro de um clique. E os números não perdoam. Pesquisas recentes falam que aproximadamente 40% das pessoas admitem já terem sido infiéis em algum momento, enquanto cerca de 60% afirmam nunca terem traído. E esses percentuais variam de cultura para cultura, mas em linhas gerais mostram uma realidade desconfortável. A infidelidade não é exceção, mas estatística. E é aqui que mora o perigo da confusão, porque se de um lado o número pode ser lido como uma desculpa, todo mundo faz, por que eu não? De outro se torna uma sentença, ninguém escapa, então não adianta resistir.
Nem uma coisa nem outra. Estatística não é destino. Se 40% cai, isso também significa que 60% resistem. O número não é só uma denúncia, é também um testemunho de que é possível viver diferente. Mas é claro que viver diferente cobra um preço. Fidelidade nunca foi automático, é esforço, é disciplina, é dizer não a pequenas tentações que parecem inocentes. É evitar a ingenuidade de acreditar que a amizade íntima entre homem e mulher casados pode ser sempre só amizade. Sim, a amizade entre homem e mulher é possível, mas quando se está casado, esse terreno é escorregadio. O simples fato de precisar explicar constantemente não tem nada de mais. Já deveria acender um alerta. Não se trata de paranoia, mas de prudência. Quem desejar ser fiel deve cuidar não apenas da sua intenção, mas também das aparências, porque confiança não é só aquilo que você faz, mas também aquilo que o outro vê e percebe. E aqui entra num outro ponto ainda mais delicado, o da reconciliação depois da traição. Poucas coisas são dolorosas quanto descobrir que foi traído. A confiança que levamos anos para construir se desfaz em um segundo, e para reerguê-la é preciso uma paciência quase sobre-humana. Quem traiu precisa entender que não basta pedir perdão e seguir a vida como se nada tivesse acontecido. É necessário cortar pela raiz qualquer possibilidade de insegurança, encerrar contatos suspeitos, abandonar redes sociais se preciso for, prestar contas de horários, abrir mão até de amizades antigas, caso isso seja um peso para sua parceira. Ah, mas isso é uma prisão, isso perde a minha liberdade. Não, isso é o preço de quem quebrou a ponte e agora precisa reconstruir tábua a tábua. Reconciliação não é romântica, é cirúrgica e exige cortes, sacrifícios, escolhas duras, mas é possível. E quando acontece, pode gerar um laço ainda mais forte do que o anterior. A fidelidade, no fundo, é esse heroísmo silencioso, cotidiano que raramente aparece nos filmes ou romances. É o marido que chega cansado do trabalho e decide gastar energia com a esposa em vez de buscar distrações fáceis. É a mulher que, diante das falhas do marido, decide permanecer e investir no casamento em vez de alimentar conversas secretas com aquele colega atencioso do escritório. É o casal que aprende a vigiar o coração porque sabe que o adultério não começa na cama, mas no olhar, na conversa prolongada, na curiosidade que não foi podada no tempo. E não se iluda, ser fiel não é mais fácil hoje do que era antigamente. Se antes havia o harém de Salomão, hoje há pornografia em alta definição. Se antes Davi se encantou com uma mulher tomando banho, hoje basta deslizar o dedo da tela para se perder em infinitas Batsebas digitais. O cenário mudou, mas a luta é a mesma. O coração humano continua propenso a se enganar. A diferença é que agora temos estatísticas, psicólogos, terapeutas de casais, livros de autoajuda, mas ainda assim precisamos da mesma coragem que nossos antepassados precisaram para resistir ao impulso e sustentar o pacto. No fim das contas, ser fiel é uma escolha radical contra a corrente. É nadar contra o rio caudaloso do desejo, da pressão social, da banalização do corpo. É compreender que entre 40% dos que caem e 60% dos que permanecem, você pode decidir de que lado você vai estar. E mais do que isso, é entender que o valor da fidelidade não está apenas no evitar a dor da traição, mas em construir a alegria da confiança. E agora que você que ouviu tudo isso nesses poucos minutos, leve duas coisas. Primeiro, não confunda estatísticas com destino. Segundo, entenda que fidelidade é algo construído, um esforço heróico cotidiano que, quando vinga, reproduz laços mais resistentes que qualquer algoritmo. Porque no fim, ser fiel é escolher todos os dias a mesma pessoa. E isso, meu amigo, é o maior ato de liberdade que você pode ter.